Olá, eu me chamo Rafaela. Eu sou uma colega de escola do Márcio. Ele me conta dos relatos do seu canal. E depois que vi o relato dele que você postou, criei coragem para contar um caso do meu irmão. Ele é de Manaus, ou melhor dizendo, um militar do exército de guerra na selva. O meu irmão tem um relato de treinamento, em que ele e seu pelotão foram caçados por um lobisomem. Só lhe peço para mudar o nome dele, já que ele é soldado e não quero revelar sua identidade. E a partir de agora eu vou falar como se fosse ele contando para vocês. E o relato do meu irmão começa assim. Boa noite. Me chamo Júlio e tenho 26 anos. O que vou relatar aconteceu quando eu era soldado do 4º Batalhão de Selva de Manaus. Eu tinha meus 22 anos. E o que aconteceu naquela noite nunca vou me esquecer. Era um dia normal de rotina lá no batalhão, até que o capitão chegou e anunciou que teríamos um treinamento na selva amazônica, que seria de 4 dias. Íamos sair do nosso batalhão com 2 Black Hawk, e o local do exercício seria uma clareira no meio da mata. Assim que os helicópteros deixassem a gente, iríamos fazer o exercício de 4 dias, que seria marchando pela mata. E aprendemos algumas técnicas logo de cara. Então nos preparamos e fomos à missão. Desembarcamos da aeronave por técnica de rapel. Depois disso, os helicópteros foram embora. E assim começou o nosso exercício. Aquele dia até que passou bem rápido. Quando chegou a noite, fizemos uma fogueira e ficamos conversando. Quando do nada, o cabo pergunta se escutamos algo. Eu logo respondi perguntando que grunhido era aquele. Então o sargento nos disse que era só uma onça. E pediu para a gente acender mais o fogo e que depois disso fôssemos dormir. As guardas ficaram divididas em 2 soldados a cada 2 horas. Inclusive eu peguei o primeiro turno. Quando deu 9 horas da noite, senti uma sensação estranha de estar sendo observado. Mas não deixei o medo tomar conta de mim, pois sou um guerreiro de selva. Além do mais, estava com FAL 762 e ainda acompanhado de 9 caras que não tinham nada a temer. A minha guarda então passou e o resto da noite foi tranquila. Já bem cedo no outro dia estávamos a postos e continuamos com os treinamentos. E aquele dia ficou marcado na minha vida. Quando deu por volta das 5 da tarde apareceu um homem todo sujo e maltrapilho. Rendemos ele, pois podia ser algum contrabandista. O sargento lhe fez várias perguntas e numa dessas perguntou o que o homem fazia ali. Ele deu um sorriso sinistro e o respondeu falando o seguinte: "Você não tem medo de eu te matar, sargento?" Ao ouvir aquilo, o sargento lhe deu uma coronhada com um fuzil e o homem correu para o mato e se escondeu. Não o achamos, pois ele simplesmente sumiu. Porém, ao longe escutamos o grito dele, que disse o seguinte: "Vai morrer, seus malditos. Todos vocês vão pagar por isso." E do nada ele deu uma risada muito forte. Logo escutamos ele correndo para bem longe dali. E depois disso não vimos mais nada. Em pouco tempo já foi escurecendo. E aquela noite não foi normal. Quando deu mais ou menos 7 horas, o cabo disse assim: "Eu estou escutando alguma coisa perto da mata." O sargento deu uma breve olhada, mas não viu nada. E pediu para o cabo Firmino ficar sentado. E eu perguntou se ele estava com medo de onça ou daquele homem que nós encontramos mais cedo. Então o cabo Firmino lhe respondeu: "Não, sargento, nem de onças, nem daquele homem. Estou com medo dos segredos que a selva pode esconder da gente." Todos nós rimos, mas o cabo ficou quieto. E assim o tempo passou. Foi quando deu mais ou menos meia-noite que escutamos os rosnados de um bicho muito grande. O sargento logo se preocupou e disse que só podia ser uma onça que estava bem perto, e nos mandou trocar munição de festim e colocar as reais. Depois de feito isso, estávamos todos a postos, quando do nada, um bicho pulou do mato bem perto de nós. Era cheio de pelos, rosnava e gritava muito. Ele olhou para o sargento e deu um sorriso macabro, e o arremessou contra a árvore. Mas quando o bicho já ia atacá-lo, todos nós disparamos com o fuzil, e aquilo correu muito rápido para o mato.
Mas antes de fugir ainda na boca da mata, aquilo com a voz estranha e quase não conseguindo falar, disse que ia voltar. E só ouvimos aquelas pisadas fortes indo cada vez mais longe. Então um dos soldados que andava com a gente perguntou o que diabos era aquilo. E o capitão que andava conosco falou o seguinte: "Isso não é um demônio, só pode ser um lobisomem. Nenhum demônio poderia fazer o que fez agora com o sargento. E se ele diz que vai voltar, é porque vai voltar mesmo. Então estejam preparados." Após ouvir o capitão, fomos ver se o sargento estava bem. Ele só tinha alguns pequenos ferimentos no pescoço, pelo jeito que o monstro o atacou. Mas não era nada grave. Então eu, por curiosidade, perguntei ao capitão: "Senhor, como você sabe que é um lobisomem?" Ele me olhou com um olhar estranho e disse o seguinte: "Olha, filho, eu venho de uma terra muito longe. Lá escutei vários relatos dessa criatura." Eu então perguntei de onde ele era, e o capitão seguiu falando: "Sou de Pernambuco, recruta. Já ouvi e vi muitas coisas a respeito desse bicho. E se ele disser para você que vai voltar, é porque realmente vai. Então se preparem, peguem algumas madeiras e procurem as árvores mais altas, se amarrem nelas e façam uma plataforma." E assim fizemos. Naquela noite ficamos todos acordados, mas o bicho não apareceu. E logo raiou um novo dia. As horas até que se passaram rápido. Quando deu por volta de 5 ou 6 da tarde, novamente subimos naquelas árvores. E então o capitão nos disse: "Se aquele bicho voltar ou ao menos escutarem qualquer barulho na mata, como rosnados e passadas muito fortes, fiquem atentos e não se mexam por nada." E ali ficamos. Na noite passada, como estava muito escuro, eu não consegui ver direito como era o bicho. Só vi que ele era cheio de pelos e era grande. Bom, o tempo passou e continuamos de guarda. Quando deu por volta das 2 horas da manhã, todos já estavam dormindo, menos o capitão, que estava muito apreensivo. E foi ele quem nos acordou. Logo o sargento, os 2 cabos que estavam comigo e os soldados que estavam do outro lado. Estávamos a postos. E quando eu menos esperava, o bicho pulou bem no meio das árvores abaixo de nós. Eu pude ver o que era aquilo. Era uma criatura cheia de pelos e muito grande, forte e com dentes pontiagudos. Na hora em que o vi, quase caí daquela árvore. No susto eu gritei e todos nós demos tiros naquela fera, que deu um grito muito alto e pulou para dentro do mato. Após isso, o lobisomem não voltou mais. Depois que aquilo foi embora, o sargento falou que o treinamento estava encerrado e ainda completou dizendo ao soldado Lucas para pegar o rádio e informar o comando que no outro dia bem cedo mandasse os helicópteros vir nos buscar. A central logo respondeu e perguntou o porquê, já que não estava no tempo, mas o capitão disse que falava na base no outro dia. Então, por volta das 7 da manhã, os 2 Black Hawk apareceram na clareira, pousaram e levaram a gente de volta ao batalhão. Nisso, quando chegamos no quartel, eu fui dispensado, e o capitão e o sargento foram falar com os superiores. Não sei o que eles disseram, mas sei que naquela noite um lobisomem tentou contra a minha vida e a do meu pelotão. Esse foi o meu relato, que até os dias de hoje me deixa muito arrepiado. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.